Olá, bem-vindos vocês, irmãos e irmãs. Meu nome é João Antônio e agora nós vamos retomar um projeto que no ano passado eu comecei e infelizmente não tive como continuar, que é o treinamento para a liturgia da palavra do próximo domingo, da próxima celebração eucarística da nossa missa, Santa Missa do domingo. Eu vou agora começar, a gente vai treinar com vocês a primeira e a segunda leituras do sexto domingo do tempo comum. Estamos no ano C e no próximo domingo o Ministério de Leitura, o pessoal da liturgia de cada paróquia vai ter que ler essas duas leituras aqui que a gente vai treinar. Então, se você não está acostumado com esse estilo de vídeo, toda semana eu pretendo trazer aqui no início da semana, para dar tempo de cada um de vocês treinar o suficiente as duas leituras que serão proclamadas durante a missa, tá certo? Então, se você é do Ministério de Leitura, se você conhece alguém que é do Ministério de Leitura da sua paróquia, que é do pessoal da liturgia da sua paróquia, então, por favor, compartilhe, se achar que deve, compartilhe esse vídeo com ele, mostra, porque eu vou fazer questão de explicar a entonação de cada frase. Eu vou explicar com vocês a forma de ler corretamente, ou pelo menos da melhor maneira possível, em honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que você possa levar a palavra aos ouvidos e ao coração de todos aqueles que estiverem te escutando da missa, tá certo? Então, se você acha que vale a pena, eu te peço, clica, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, compartilha no WhatsApp, compartilha nas redes sociais. E se você está me assistindo aqui no meu canal do YouTube, então se gostar disso, se gostar desse conteúdo, eu peço que você clique no joinha para gostar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente vai ter pelo menos um vídeo novo sobre a liturgia da palavra. Então, sem demorar muito, vamos embora. Aqui eu vou ficar aqui pequeno para vocês e a gente vai para nosso treinamento. A primeira leitura. Nesse domingo, as duas leituras são muito fáceis, tá certo? Elas estão cada uma em uma página. Isso significa que você não precisa virar a página do lecionário. Lembrando sempre, quem não está acostumado, eu uso imagens da página original do lecionário, tá certo? O lecionário dominical. Então eu tiro essas fotos diretamente do lecionário, para que a gente possa saber exatamente, se na sua paróquia você utiliza o lecionário, aí você vai poder ver exatamente o que está na página lá da primeira leitura. Antes, porém, antes da gente prosseguir com o treinamento da primeira leitura, eu esqueci, me perdoe, vamos a uma oração inicial para que Deus nos abençoe nesse serviço. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ok, vamos para a primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias. Quem não está acostumado ainda com esses vídeos que eu faço, eu vou ler pedaço por pedaço e explicar a entonação que se deve dar em cada frase, o quanto você tem que respirar, porque a pontuação importa muito, tá certo? Então não se preocupe, eu levo um pouco de tempo para explicar cada uma delas e depois eu faço uma leitura completa e aí você pode treinar à vontade essa leitura, tá certo? Mas vamos lá. Isto diz o Senhor. Uma única frase, pode ser, dá tempo de você respirar para a próxima, Isto diz o Senhor. Presta bem atenção, porém, a uma coisa que é importante, Aqui você vai dar uma pausa, ok? Aqui você vai dar uma pausa. É só uma leitura, começa aqui, você vai dar uma pausa. Isto diz o Senhor. Você pode enfatizar o isto, porque é para que se preste atenção no que se vai dizer. Isto diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana
enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Olha só, tá vendo? A tentativa de ler tudo rápido, a gente troca as palavras, isso é comum, não vamos deixar isso acontecer. Mas veja só, essa frase começa aqui. E, na verdade, ela tem que parar aqui. Então, olha a quantidade de ar que você tem que respirar antes dessa frase. Portanto, isto diz o Senhor. Aí você respira. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Você vai ter que tentar fazer isso numa frase só. Se você não consegue fazer isso numa frase só, você dá uma pequena pausa aqui nessa vírgula, tá certo? Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Ok? E agora, olha só, a gente vai começar depois da primeira pausa, né? Ali, da pausa grande, essa pausa que você tem que dar para respirar. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Algumas palavras aqui são difíceis porque não são comuns na nossa leitura, no nosso dia a dia, né? Cardos, tá certo? É a primeira. Prefere vegetar na secura do ermo, do vazio, certo? Em região salobra e desabitada. Salobra, salgada, né? É uma palavra mais comum, salobra, certo? Então, como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Você pode, ao final aqui, enfatizar o salobra e desabitada, lendo um pouco mais lento, certo? Seria mais ou menos assim. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Pronto, aqui mais uma pausa para você poder respirar bem, certo? E agora a palavra vai dar o contraponto, né? Maldito o homem que confia no homem, e agora o contraponto. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pronto, aqui você pode dar uma pausa, certo? Essa frase pode ser proclamada com alegria. Ela pode ser proclamada sem estar tão sisudo, né? Daqui até aqui, por exemplo, né? Toda essa parte aqui, estamos falando de como não deve ser. Espera aí, deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Daqui até aqui, estamos dizendo como não deve ser. Certa palavra está nos ensinando como não deve ser. Então a gente a gente pode ser meio sisudo, meio sério nessa parte. Mas agora, alegria. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade e por isso não teme a chegada do calor. Então vamos lá. Aqui uma frase só. Você pode respirar após essa frase, tá certo? E agora você vai explicar por quê, né? A comparação de como o homem é bendito. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade e por isso não teme a chegada do calor. Eu gostaria, assim, eu sugeriria a gente, de forma mais devagar, né, lendo de forma mais devagar, para dar ênfase, esse não teme a chegada do calor. Não teme a chegada do calor, certo? Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Ok? Então, aqui a gente pode dar uma pausa, certo? Depois dessa a gente pode dar uma pausa. E aí, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Enfatiza esse nunca e bota o deixa de dar frutos mais lento para que a nossa audiência consiga escutar e entender essa mensagem, o toque da mensagem, o ponto crucial da mensagem.
Então a gente pode fazer uma leitura agora geral da nossa primeira leitura do sexto domingo do tempo comum, ok? Bora lá? Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade e por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor. Olha aí, está na hora de treinar, né? Você vai ficar treinando aí ao longo da semana até chegar lá o domingo ou o sábado, né? Quando você for proclamar a palavra. Deus te abençoe. Quem for responsável pela primeira leitura do sexto domingo do tempo comum, Deus te abençoe e que proclame a palavra para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, da maneira que toque corações e leve almas, ajude a levar almas para o céu. Bora lá para a segunda leitura. Quem vai assumir aí a segunda leitura também tem uma leitura bem curtinha, uma leitura bem interessante, certo? Também ela fica em uma única página do lecionário, não vai precisar virar a página, o que é uma coisa bem mais fácil, né? Não dá tanta dor de cabeça para a gente. Lá vai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sempre nessa chamada inicial das cartas de São Paulo, né, das cartas da segunda leitura, o vocativo, né, quem ele chama, irmãos, deve dar uma pausa, porque isso é o que vai chamar a atenção. Lembre-se, São Paulo aqui está falando aos coríntios e você está falando a quem está te escutando lá na igreja, na Santa Missa. Então, é para chamar a atenção deles mesmos também, que podem estar, tem gente ali que pode estar meio descansada, dormindo, desligada, pensando em outra coisa. Irmãos, agora cuidado com esse início dessa frase, porque tem duas palavras se, ok? Duas palavras se. Gramaticalmente elas têm contornos diferentes, elas têm funções diferentes. O primeiro se é uma conjunção condicional, né? É uma partícula condicional, se, certo? E o próximo é uma partícula reflexiva. Na verdade, é um índice de indeterminação do sujeito. A gente não sabe quem é o sujeito, certo? Mas aí, isso não se preocupe, não. Essas relações gramaticais não são tão importantes. Mas são duas palavras se. Então, você deve ler assim. Se prega, certo? Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos. Agora, cuidado com isso. Existe uma pergunta, que é onde você vai fazer a pausa final. É uma pergunta, mas o tom de pergunta deve começar aqui, certo? Nós temos aqui o como, ele é o nosso pronome interrogativo aqui. É ele que faz começar a pergunta. A primeira frase, essa frase aqui de cima, ela é uma condição. A gente está fazendo uma concessão antes da pergunta. Eu estou perguntando, olha, como é que eu posso dizer, como alguns de vocês podem dizer que não há ressurreição dos mortos, se a gente prega que Cristo ressuscitou dos mortos? Então a pergunta começa aqui, tá certo? Então, irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Então o tom de pergunta já começa aqui, tá certo? Tem gente que não percebe e só vai fazer o tom de pergunta no final. Aí a pergunta fica mal feita. Como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Vê como o tom muda, tá certo? O tom de pergunta começa aqui na palavra como. Já deve começar como pergunta aí na palavra como, tá? Pois
se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Então essa frase aqui, que começa aqui e termina nessa pausa, ela é uma frase argumentativa. São Paulo está dando um argumento. Então ele está... o intuito dele é convencer quem está lendo. Então você tem que dar o tom de argumento, de convencimento, certo? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Certo? Você vai tentar convencer quem está te ouvindo, porque a pergunta inicial é essa. A pergunta inicial é: vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos. Então, se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. E agora ele vai encadeando uma série de argumentos para a defesa da nossa fé. Vê, você deu essa pausa, começou aqui um argumento que puxa o primeiro argumento. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé tem nenhum valor. A vossa fé não tem nenhum valor. Eu comi o não aqui, tá certo? E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Certo? Então, primeiro tom de argumento aqui, você convencendo alguém. Segundo tom de argumento aqui, você convencendo a pessoa porque o primeiro argumento já havia convencido uma parte. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Então, ou seja, consequentemente, também os que morreram em Cristo pereceram. Certo? Começa aqui a nossa frase, termina aqui com a nossa pausa para respirar. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Então, vê o que ele está dizendo. Se é para esta vida, se foi apenas para esta vida, se foi apenas para viver esta vida mundana, essa vida terrena, que pusemos a nossa esperança em Cristo, então nós cristãos, somos, de toda a espécie humana, os que mais merecem compaixão, somos os mais coitados, porque a gente pegou o Cristo que nos preparou e que nos dá a esperança da vida no seu reino eternamente, e só estamos vivendo para essa vida. Né? Seguimos a Cristo apenas para viver para essa vida, porque os argumentos lá em cima são, ele está tentando mostrar que se você pensa que só existe essa vida e não há ressurreição, então a gente é coitado. A gente abraçou o Cristo, seguiu o Cristo apenas para esta vida. E isso não é o que o Cristo promete, isso não foi o que nosso Senhor trouxe para a gente. Então, olha a linha de argumentação dele. Aí no último versículo, você vai dar uma pausa aqui, né? Você vai dar uma pausa aqui. E só um detalhe. Quando a gente lê essa parte, a gente vai ler sem pausa, certo? Porém, a gente vai dar uma ênfase nessa expressão aqui, certo? Nesse aposto, nesse adicional. Por quê? Olha só. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Então preste bem atenção. Nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Esse de todos os homens, você pode ler de uma forma mais pausada, certo? E deixando claro que ele é uma explicação, e não que ele é parte da frase. Porque se você ler direto, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Não fica tão claro. Certo? Então, preste atenção, toma cuidado com esse de todos os homens, tá certo? E aí, finalmente, mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Então, até isso aqui, até esse ponto aqui, né, se você pegar todas essas frases que estão aqui, até o versículo 19, São Paulo está argumentando como se desse razão às pessoas que dizem que não há ressurreição. São Paulo está argumentando como dando razão às pessoas como se ele levasse em consideração, não é nem dando razão, é como se ele levasse em consideração o que essas pessoas pensam. Você não pensa que não há ressurreição? Então tá aqui, Então, se não há ressurreição, a nossa fé é vã, ela não tem sentido. A gente não vai ressuscitar.
todo mundo que já morreu em Cristo já era, certo? E veja só, se realmente é isso que você está dizendo, que não há ressurreição, então a gente é muito coitado, viu? Porque a gente abraçou o Cristo, porque a gente segue Jesus, mas é só para essa vida, porque não tem outra. Certo? Ele está tentando mostrar como os coríntios, ou como essas pessoas dentro da igreja de Corinto, elas acreditam ou deixam de acreditar na ressurreição, como elas estão erradas. Como não tem sentido essa crença de que não há ressurreição. Ou seja, lapada em cima de lapada. Né? A carta aos Coríntios é São Paulo dando lapada em cima de lapada neles. Eles precisavam de alguns ajustes e São Paulo não poupou, né? Então, bora lá, bora fazer a leitura completa dessa segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Só um detalhe, e eu acho isso importante, porque eu passei um tempão ao ler essa palavra confundindo isso, tá? Ó, como podem alguns dizer entre vós? Nós temos a vontade de falar. Como podem alguns entre vós dizer? Certo? Porque colocar o verbo aqui antes do entre vós, já que o entre vós é parte desta expressão, alguns entre vós, a gente tem a tendência a colocar o entre vós logo depois do alguns e o verbo dizer depois. Mesmo você lendo isso várias vezes, o seu cérebro organiza as palavras como ele organiza numa oração de português normal. Quer dizer, sujeito, verbo e o complemento do verbo. Certo? Só que alguns entre vós é o sujeito. Certo? Alguns entre vós. Então, a gente tem a tendência a botar o entre vós junto do alguns. Cuidado com isso, certo? Como podem alguns dizer entre vós? Ok? Preste bem atenção para não cometer esse erro. É isso, pessoal. Eu vos encontro na próxima semana para o próximo domingo. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua leitura e que você possa ajudar a levar mais almas para o céu, proclamando a palavra corretamente. Que Deus te abençoe. Até a próxima.